Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desde já pedindo desculpa pelo tempo ausente. Pretendo agora voltar com mais frequência, né? Vocês desde já possam me desculpar, me perdoar pela ausência. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam contando em ver o vídeo, em ter um direcionamento, e tô eu aqui de volta. A tiragem de hoje, né, no meu retorno, vai ser sobre pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Sempre falo possíveis atitudes porque vocês sabem que o tarô ele é uma tendência, não é uma sentença, né? E as pessoas elas têm um livre-arbítrio delas, elas têm o direito de ir e vir, de escolher ir ou não, de fazer ou não fazer. Sempre vou falar isso para vocês. Então, como eu gosto sempre de ser muito direta, né? E agradecendo a todos que estão aqui no canal, muita gente que, mesmo não postando o vídeo, comentou, volta, tô com saudade, gratidão, gratidão mesmo. E espero que vocês continuem curtindo o vídeo, continuem dando like, continuem compartilhando com pessoas que gostam do mesmo conteúdo, tá bom? Vamos lá. Temos duas opções. A ágata azul, perdão, pessoal, quartzo azul e o quartzo branco, tá bom? Quartzo azul e quartzo branco. Como eu sempre falo, tem dificuldade de escolher? Pausa o vídeo e mentaliza com tranquilidade. Se sentir que tem que ouvir as duas opções, escutem as duas opções, porque assim, às vezes, uma coisa complementa a outra, né? Então, assim, escutem as duas opções. Só pegue para vocês aquilo que se encaixa na vida de vocês e não tome decisões baseadas em tiragem de tarô coletiva, tá bom? E mesmo que a tiragem de tarô seja individual, tem que tomar muito cuidado com as pessoas a quem vocês procuram para fazer tiragem de tarô. Tarô é uma coisa muito séria e muitas vezes a pessoa não tá preparada para jogar o tarô e às vezes pode até prejudicar uma pessoa com determinadas respostas, com determinadas situações. Então, sejam coerentes e tome sempre a decisão mais correta, procure a pessoa mais de confiança de vocês, tá? Que saiba o que está fazendo, porque tarô é uma coisa séria, tá bom? Vamos lá? Então, a gente vai começar da primeira opção, que é o quartzo azul. E o tema do vídeo é pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. No final, a gente tira um conselho, como eu sempre faço. A gente vai tirar mensagem com mensagem do povo cigano e vamos lá. Primeira opção. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. As pessoas que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Que você seja um direcionamento, até mesmo um acalento, né? Que as pessoas tenham clareza e entendimento da mensagem que chegue até elas. Que eu seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Vamos lá, tarô. Quais são os sentimentos, os pensamentos e as possíveis atitudes? Vamos lá. Pensamentos, sentimentos, possíveis atitudes. Veio duas, eu vou deixar, tá? Possíveis atitudes. Possíveis atitudes. Possíveis atitudes. E agora eu vou tirar a energia principal, tá bom? Vamos tirar a energia principal. Qual a energia que rege essa situação, tarô? Qual a energia que rege essa situação? Opa, perdão. Qual a energia que rege essa situação? Qual a energia que rege essa situação? A roda da fortuna. A roda da fortuna. Vamos lá, né, pessoal?
A energia que rege essa situação aqui é a roda da fortuna, ou seja, é um relacionamento, sim, né, que fala sobre destino, mas fala também sobre instabilidade. Eu acredito que a roda da fortuna, ela diga que a vida tá sempre em movimento. Eu vejo dessa forma, tá bom? Não é uma coisa que fala assim, é altos e baixos. Pode até ser, né? Pode até ser. Eu gosto de ser muito coerente na minha fala, pode até ser, mas pra mim a roda da fortuna fala sobre mudanças inesperadas, mudanças essas que estejamos aguardando, mas que também às vezes demora pra chegar. E fala também sobre o destino, né? A roda do destino. Tem alguns tarôs até que falam que é a roda do destino, né? Mas eu acredito que aqui existe... como a relação de vocês, ela está um pouco instável. Mas pode haver uma mudança. Mas vamos lá. Vamos abrir aqui pra gente entender melhor. Quais são os pensamentos? O carro, o 4 de espadas e o cavaleiro de ouros. Olha, pessoal, quais são os pensamentos? Gente, vamos lembrar bem, pensamentos, tá? É o que tá na mente, né? Eu vejo aqui uma pessoa que quer tomar um direcionamento, mas não vai fazer isso nesse momento, né? Mas a gente tá falando de pensamentos, Vitória? Sim, nós estamos falando de pensamentos, mas eu não posso dizer do que as cartas estão falando, porque a gente tem um 4 de espadas aqui. Ele tá querendo até uma estabilidade, ele tá querendo... ter confiança no que ele vai fazer. Como é que eu posso dizer pra vocês? Tentando buscar confiança pra tomar uma decisão, só que não tomou ainda, né, gente? A gente tá falando do Cavaleiro de Ouros aqui. O Cavaleiro de Ouros é um cavaleiro confiante. E talvez esse tempo aqui, que o 4 de espada representa muito, assim, tem um pouco da energia do eremita, que são parecidas, mas não são... São similares, mas não são iguais. Mostra que ele tá tentando ter direcionamento. Ele quer ter direcionamento dos pensamentos dele. Ele tá tentando buscar uma certa confiança aí, que eu não sei onde que ele vai arrumar. Isso é o que tá nos pensamentos dele. Não sei o que aconteceu com a história de vocês, mas tem um carro aqui, né? Ele tá querendo buscar o controle dessa situação, quer se sentir confiante, para que ele possa se levantar da posição que ele tá aqui e tomar uma atitude. Esses são os pensamentos dele. Tá, eu não vou... mas ele está pensando em mim? Pessoal, essas 3 cartas... A gente está falando de quem? Da situação de quem? De vocês. Então, ou seja, ele está querendo... Em relação a essa situação, ele está buscando um controle, né? Está tentando ter confiança das atitudes que ele possa vir tomar. Mas ainda não decidiu, né? Ele está parado. E quais são os sentimentos dele, né? 2 de espadas... 10 de copas e o eremita, ó. Lembra que eu falei aqui do eremita, ó? Ai, meu pai. E o eremita veio. O 2 de espadas significa alguém... Quais são os sentimentos? Tem sentimentos, mas quer dar as costas para esse sentimento agora. Agora eu entendi a carta do carro aqui, tá, gente? Então a carta do carro tá dizendo que ele tá tentando controlar os sentimentos dele. Ele tá tentando... controlar os pensamentos dele, tá tentando, sabe? Mas a gente, mas você tá falando de sentimento. Gente, ele tá dando as costas pro sentimento, tá bom? Tem muito sentimento. Aqui a gente tem um 10 de copas, né? É a carta da harmonização, é a carta da plenitude, onde você chegou no seu êxito ali, no seu conforto máximo, né? Onde você tem a família, o amor, sabe? Tudo ali junto. Então, ou seja... Só que ele tá buscando sabedoria para poder lidar com isso. Eu falei sobre o eremita aqui, que são cartas similares com 4 de espadas. Só que o eremita caiu aqui. E eu iria falar isso aqui, mas como são cartas similares, né? E agora eu posso afirmar, ele tá buscando sabedoria. Ele tá buscando se afastar da situação em si. Tá buscando controlar as emoções dele, tá? A gente tá aqui, um carro aqui, ó. Debaixo do 2 de espada, ele tá buscando controlar as emoções dele. Tá tentando dar um tempo para ele mesmo, para que ele se sinta confiante, entendeu? Para que ele se sinta... Talvez também, gente, talvez não, né? Provavelmente, gente, essa pessoa é uma pessoa muito rígida. Que a verdade dela é absoluta e não tem uma facilidade em ser flexível, tá bom? E o eremita cai debaixo dele. Então, ou seja... É uma pessoa que vai estar sempre se afastando para resolver alguma coisa, fugindo dos sentimentos. Por isso a roda da fortuna. A instabilidade, né?
Então, sentimentos, tem sentimentos? Tem. Tá aqui. Quais são os sentimentos? Amor. Tá dando as costas de massa. Ah, mas aí não é um 8 de copas. Gente, mas o 2 de espadas significa impasse. Significa que eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que você fecha os seus olhos para não ver os seus sentimentos. Então, você vive no impasse. Entendeu? É isso que eu vejo aqui. É uma pessoa que tá na dúvida, no impasse. Tá tentando se isolar para resolver isso. É isso que eu vejo. E quais são as ações? Possíveis atitudes. Ai, Deus. Olha, eu vou ser bem correta com o que eu falo sobre o tarô, tá? Eu procuro ser muito sensata com o que eu vou falar. Ele vai buscar uma comunicação rápida. Pode até ser. Pode ser uma mensagem do tipo para perguntar, olha, eu esqueci tal coisa, ou porque ele tá se sentindo carente, porque ele tá se sentindo sozinho. Vai mandar umas mensagens assim, sabe? Pode até falar sobre um recomeço? Pode. Mas eu não vejo que é uma coisa séria nesse momento. Tá instável, tá? Quais são as possíveis atitudes? Ele vai procurar, vai tentar uma comunicação. São 2 cartas de comunicação de início, né? Só que a gente tem o 5 de ouros aqui, né? O 5 de ouros pode ser que essa conversa, essa busca, seja por conta da carência, tá? Então não é uma coisa que possa se firmar. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa resolve ligar para você e falar assim, olha, eu deixei, não sei se você lembra, mas eu tenho um exemplo, gente, bem tosco. Eu tenho um médico e eu não tenho um telefone, é só você que tinha. Lembra que foi você que marcou? E para poder entrar em contato com você, porque tá carente, né? Para poder entender o que tá acontecendo com você. Mas eu não vejo aqui uma busca com estabilidade. Não vejo. Porque tem a carência aqui no meio, tem a escassez, né? Tá com falta de alguma coisa. Tá recluso, mas ele tá com falta. Tem comunicação? Há quem diga que essa carta, a pessoa te procura em 3 dias. Gente, eu vou ser bem sincera. Isso pode ser que procure em 3 dias? Pode ser. Para alguns que procure, pode. Mas a gente tem que lembrar que do lado dela tem o 5 de ouros. E ouros é uma carta bem lenta, tá? Então, assim, pode ser que ela venha procurar por você amanhã, ou daqui 5 minutos, ou daqui 2 semanas, por conta dessa carta. São 2 cartas que tem comunicação, que é, né, o Ás de Espadas e o 8 de Copas. Eu gosto muito dessa carta, sabe por quê? Porque quando ela representa comunicação, como é que eu posso dizer pra vocês? Então, como é que eu posso dizer? Peraí. Ela é uma carta de que você tá alinhando seus pensamentos, né? A gente não pode esquecer que a gente tem eremita, a gente tem uma carta do impasse, que seja a mente ali tentando, né, entrar em conflito. A gente tem uma roda da fortuna. Então eu vejo que aqui, ou seja, ele tá tentando alinhar os pensamentos dele. Ele pode te procurar amanhã. Pode te procurar daqui 5 minutos. Se eu posso estar fazendo esse vídeo, você vendo ele te procurar. Pode, isso pode acontecer? Pode. Eu não gosto de determinar 3 dias, 1 dia. Nunca vou fazer isso, gente. Sabe por quê? As pessoas, elas têm um livre-arbítrio. Eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente pode estar sendo movida pelo desejo, pelo prazer. E falar, ai, vou ligar. E às vezes aquela vontade tá ali tão grande de... Só que aí vem, né, algo dentro da gente, faz a gente se isolar, né? Faz a gente se isolar e não vai atrás. Aí vocês vão falar, poxa, mas o tarô falou. Então, mais uma vez eu falo. Pegue para vocês aquilo que for seu, aprenda a colocar as cartas na sua história. E eu não posso deixar de dizer que a carta aqui de fundo de deck são 2 cartas que representam equilíbrio, né? Equilíbrio. Olha o que? A temperança e a justiça. Só que, como eu falei, o desejo. 9 de copas. Então, ou seja, gente, é uma pessoa que pensa em vocês? Pensa. É uma pessoa que tem sentimentos por vocês? Tem. É uma pessoa que tá na carência? Tá na carência. Não vou mentir pra vocês, tá na carência. Só que eu vejo uma atitude que talvez seja uma instabilidade. Nada que seja pra ficar. Conseguiram me entender? É isso. Eu vou tirar o conselho pra vocês, a mensagem do povo cigano. E... que é pra vocês. Eu não sei qual é a história de vocês, eu não sei o que tá acontecendo, né? Mas quando a gente faz uma pergunta ao tarô,
quais são os pensamentos da pessoa? Com certeza é porque a gente está na dúvida de alguma coisa, está na dúvida dos sentimentos, está na dúvida porque a situação acaba nos levando a alguma dúvida. E eu sempre vou falar para vocês, cuidado para não tirar interpretações erradas, não fazer pensar demais em coisas que não condiz, porque às vezes nos leva só ao sofrimento, sabe? Tem coisas que a gente tem que entrar no eremita, se afasta um pouco, ver a situação de fora, analisa. Vamos lá. A mensagem aqui do povo cigano, meu povo cigano. Uma mensagem para os meus queridos. Vamos lá. Os pássaros. Bom, vamos lá, gente. Os pássaros. Olha só a mensagem que traz os pássaros. Você não está carregando um fardo pesado demais e inútil, como o egoísmo, os ciúmes, o preconceito? Liberte-se para ser feliz. Voe livre rumo às realizações. O livre-arbítrio, a decisão de escolha e seus resultados são só seus. A chave da felicidade está em suas mãos. Gente, eu acabei de falar sobre isso, querer. Eu comecei o vídeo sobre, né, quem, né, escolheu essa opção, viu que eu comecei o vídeo falando sobre querer, poder de decidir pelo sim e pelo não. Falei do livre-arbítrio. E aqui, os pássaros falam de comunicação, não tem como correr. A gente perguntou, né? Eu acredito que vai haver uma comunicação entre vocês aí. Para algum de vocês vai ter sim, né? Porque a gente capta a energia aqui do grupo, né? A gente capta a energia dos inscritos dos mistérios do tarô. E é óbvio que a gente vai sair mensagem para... Sempre brinca e fala assim, se a mensagem não serviu para você, deixa pro coleguinha do lado. Porém, ele tá falando sobre comunicação e sobre o livre-arbítrio. Às vezes a gente vive cheio de egoísmo, cheio de ciúmes, cheio de preconceito e não consegue ser feliz porque a gente tá numa base rígida, que a gente falou sobre rigidez também. E isso acaba com que a nossa felicidade, ela não floresça, né? Ela não chega a lugar nenhum, porque nós mesmos nos prendemos, dando as costas a determinados sentimentos. Eu quero fazer um comentário aqui com vocês, que eu sempre almejo que o meu tarô ele seja cura. Por que eu falo cura? Gente, o tarô nada mais é do que um psicólogo em cartas. Quando eu jogo tarô e eu entendo que ele fala mais sobre mim do que sobre o outro, nesse dia eu entendo que eu preciso melhorar, tá? E o porquê que eu tô dizendo isso aqui? Eu tô entendendo que essa mensagem aqui, muitos de vocês vão falar assim, nossa, parece que ela tá falando de mim. Eu tô querendo controlar a situação, eu sou rígida, não sei ser flexível, eu que me isolei, eu que... tô em dúvida de um monte de coisa, eu quero uma comunicação, mas será que é porque eu não tô muito tempo sem ver a pessoa? Gente, tarô é às vezes muito mais sobre mim. E eu vou falar sobre a gente do que sobre o outro. Nossa, mas o tarô não responde as nossas perguntas? Responde. E eu vou ser bem incisiva, como eu sempre sou. Pensamentos, controle, pausa para descansar, buscando confiança. Esses são os pensamentos dele em relação à situação de vocês. Sentimentos, dando as costas a ele, não porque aqui é um 8 de copa, gente, é um 2 de espadas, mas eu vejo que é uma carta onde eu cruzo, né, os braços, que as duas espadas estão cruzadas ali, entrou no impasse, não vai nem vem, tá? Pra vocês entenderem. E as minhas vendas, meus olhos estão fechados com uma venda onde eu não quero ver nada. E eu entendo que nessa tiragem amorosa eu tenho um impasse aqui, né? E eu quero uma harmonização, só que tô me isolando disso, tô até buscando sabedoria, né? Tô buscando um encontro comigo mesmo. E quais possíveis atitudes? Tem uma comunicação? Sim, pode ser que tenha uma comunicação, tá? Pode ser, mas baseado na carência, né? Eu nem falo que essa carta é da saudade. Ai, tá carente porque tá com saudade. Gente, não se iludam. O 5 de ouros é carência, é falta. Mas não pode ser falta de mim? Pode ser falta de você, gente. Mas também pode ser falta de relação íntima, pode ser falta do que você proporciona. Gente,
Eu sempre vou ser muito correta com vocês. Não coloque coisas na cabeça de vocês que não são. Então, ou seja, as respostas estão aqui. Só que quando eu vejo aqui, pode ser que isso aqui esteja falando muito mais sobre vocês do que sobre ele. Por conta da mensagem do povo cigano, né? Você está carregando um fardo pesado demais e inútil, como o egoísmo, os ciúmes, preconceitos. Liberte-se para ser feliz. Voe rumo à sua realização. O livre-arbítrio, a decisão de escolha e seus resultados são só seu. A chave da felicidade está nas suas mãos. Tá? E quando eu tiro o tarô pra vocês, eu acabo aprendendo também. Então é uma via de mão dupla, né? A gente aprende um com o outro. Enfim. E eu desejo que vocês tenham entendido. Eu vou voltar mais vezes, como eu falei. Prometo aqui pra vocês virem com mais frequência. E mais uma vez eu peço para que vocês deem um like, compartilhem o vídeo. Espero que tenha ajudado bastante vocês, tá, meus amores? Olá, pessoal. Vamos agora para a segunda opção, que é o quartzo branco, tá bom? Bem-vindo a todos que aqui estejam comigo. Gratidão. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que as pessoas que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Que você seja claro, objetivo. Que eu seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Pessoal, não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, porque o YouTube entenda, né, que o canal é relevante. Desde já, novamente, peço desculpa a vocês por eu ter sumido. Eu prometo que agora eu venho com mais frequência para vocês e que vocês fiquem sempre esperando o vídeo, tá bom? Gratidão do fundo do meu coração pela paciência, por estarem aí sempre comigo, pelas mensagens que mesmo ausente alguns inscritos mandaram. Gratidão. Vamos lá. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Tarô, quais são os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes do alecrim dourado do pessoal que está do outro lado? Quais são os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes? Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Pensamentos, sentimentos, possíveis atitudes. Possíveis atitudes. Qual que é... Ops. Tô fazendo essa carta aqui. E qual que é a energia que rege essa situação? Vamos lá, pessoal. Mentalize, né, o alecrim dourado de vocês. Vamos lá. Qual a energia que rege essa situação, tarô? Responde para meus queridos e minhas queridas. A justiça. A justiça. Justiça. Vamos lá. Como eu disse, não tome nenhuma decisão baseada na tiragem coletiva de tarô. Se tiver interesse, procure uma taróloga de confiança. Gente, de confiança, tá? Por que que eu falo isso? Porque, olha, já passei por uma experiência bem desagradável com tarologia, com tarólogas, onde a resposta, né, que ela me deu não estava baseada nas cartas, no que as cartas diziam. Gente, toda taróloga tem a sua intuição. Porém, a gente não pode fugir da interpretação das cartas, tá bom? Porque senão, como é que a gente ia... Se fosse assim, é só pegar umas cartas e sair jogando. Não é assim. Tem
o significado das cartas. E o significado das cartas, eles contam muito. Em uma tiragem, a nossa intuição vai aflorar em uma coisa na outra, mas a gente não pode fugir, né, do estudo das cartas, do tarô em si, do que elas representam, do que elas significam, de uma com a outra, a combinação que pode ser. Então, assim, a gente não pode fugir. E eu fiquei bem decepcionada, né, porque era uma pessoa que eu já tirava antes, era uma pessoa que tinha acertado praticamente tudo, algumas vezes. E dessa vez as cartas estavam dizendo uma coisa e ela respondeu outra, né? Enfim, então eu acabei tendo discernimento de não tomar nenhuma decisão. Isso não tem muito tempo, foi essa semana mesmo, no meio da semana. E não tomo nenhuma decisão baseada naquilo, mesmo que era uma tiragem pra mim, eu não podia tomar uma decisão baseada naquilo que eu sei de tarô. Eu não podia fazer isso. Mas você não confiou na intuição dela? Não, confiei na minha. Porque as cartas não estavam dizendo aquilo, né? E a gente não pode fugir da interpretação das cartas. Enfim. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, tomem muito cuidado. Tem muita gente charlatã no mercado que engana. E às vezes a pessoa não tá bem emocionalmente. E aí toma alguma decisão. Tomem muito cuidado. Busquem um tarô para direcionamento, não para tomar decisões, para o que vocês podem melhorar. Eu falei agora no primeiro vídeo, que o tarô ele é um psicólogo em cartas. Vamos entender mais o tarô, né? Para poder a gente não sair tomando decisões infundadas. Então vamos lá, pessoal. Quais são os pensamentos? 8 de copas. Falei tanto dessa carta no vídeo anterior. 8 de ouros. Eita, quanto 8. 5 de copas. Opa, aqui não. Né? Vamos lá. Olha, pessoal, quais são os sentimentos ou os pensamentos dessa pessoa? Eu não sei quem deu as costas pra quem aí. Ou foi você que deu as costas pra ele. Se for você que deu as costas pra ele, ele tá pensando muito por que você fez isso, tá? Bastante. E se foi ele tá extremamente arrependido, tá bom? Os pensamentos dele é: puta, o que eu fiz? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não estudei mais a nossa situação? Não analisei os fatos? Então, os pensamentos dele são esses. Mas de antemão pode dizer pra vocês aqui que essa pessoa tem muito sentimento. Vitória, mas você não falou sobre a energia principal, a justiça, né? A justiça, gente, tá vibrando na justiça. Vibrar na justiça nada mais é do que ser justo, de que ser correto, de agir com a razão, de não tomar nenhuma atitude que vá se arrepender, né? Então, a energia que tá vibrando na relação de vocês é isso. Só que a justiça também tem um lado negativo, né? Por às vezes ficar muito imparcial, também é a decisão errada. Então tem que equilibrar isso, né? Essa balança ela tem que estar bem equilibrada. Então os pensamentos é o quê? Tá arrependido, né? Se foi ele que deu as costas, ele tá arrependido, né? Na cabeça dele ele tá pensando: por que eu não pensei mais? Por que eu não... Sabe, eu gosto tanto dessa pessoa, por que eu não pensei mais? Por que eu não me dediquei mais a essa relação? Então eu vejo isso aqui. E os sentimentos... 10 de ouros, o mundo e o 7 de copas. Gente, olha, quais são os sentimentos dele? Ele é apegado. Por que eu falo que é apegado? Porque o 10 de copas, perdão, gente, o 4 de copas, ele é a carta do apego. Ele tá apegado a essa situação, ele tem sentimentos na história de vocês, ele quer um novo ciclo. Talvez ele até tenha outras opções. Mas, gente, em relação aos sentimentos, a pessoa gosta. Não tem o que falar. Olha quanto carta de copas, 1, 2, 3. 3 cartas de copas e o mundo no meio da tiragem. Então, assim, eu não sei qual é a história de vocês. Não acredito que aqui seja complemento da outra. Acredito que realmente aqui seja uma né, não seja tiragem complementar. E quando eu falo sobre o trabalho dedicado aqui, que ele pensa que não fez, aqui ó, me vem um 6 de ouros, que é a carta do quê? Da reciprocidade, que não teve. É como se não tivesse tido bom, se não tivesse tido troca nessa relação, tá bom? Tem sentimento, o sentimento dele é de querer muito início, de saber fazer a escolha certa, que ele tá perdido. Eu acredito que ele tenha feito a escolha errada.
tá? Nessa situação assim, eu não sei qual é a história de vocês. Se vocês quiserem comentar aí embaixo o que é a história de vocês, podem comentar, eu vou ler, tá bom? Vou responder. E acho bacana, né? Porque aí a gente troca informações, a gente fica mais conectado, até para possíveis tiragens, né? Tá tudo interligado ali com os escritos. Mas veja isso aqui. Agora, eu acho que aqui tem muito sentimento, tá, pessoal? Quais são as possíveis atitudes? Rainha de espadas, 5 de paus. Desculpa. 5 de paus e 5, 2, 5. E 5 de espadas. Aqui deve ter uma mensagem oculta no tarô. 2, 8. Um de ouros e outro de copas. 2, 5. Um de paus e outro de... Eita. Um de paus e outro de espadas. Possível atitude? Não vai tomar atitude agora, gente. Eu não vou mentir pra você. Tem sentimento, tem tudo que vocês possam imaginar, tá? Mas não vai, porque assim... Até pensa em ter uma conversa muito franca com vocês, mas tá na racionalidade total, no esfriamento, tá? Tá tudo muito frio aqui. A Rainha de Espada, ela representa aquela pessoa que ela tá na racionalidade, sabe? Ela é objetiva, tem claras qualidades dela, mas não vejo alguém tomando atitude. Ele tá num conflito tremendo, se vai ou se fica, né? É como se ele pensasse da seguinte maneira: eu fico, tudo que eu faço não dá certo, eu quero o início, mas eu vejo aqui um alecrim dourado que tá confuso, né? O 5, né? 2, 5 na história e 2, 8 significa que, vou falar uma coisa pra vocês, que existe um conflito mental tão grande, só que ao mesmo tempo que ele tem esse conflito mental, ele tá buscando, né, fechar um ciclo, se seja para continuar com vocês ou não. Por que eu tô falando 2, 8, o símbolo do infinito, né? Ele quer ou fim desse ciclo de uma vez, ou a gente segue com certezas. Eu vejo isso. Mas vejo aqui, ó, que alguém que se sente derrotado, eu vejo alguém aqui em conflito, buscando racionalidade, buscando, como é que eu posso dizer, uma certa justiça. Talvez tenha, inclusive eu acho até que ele tenha se sentido injusto por alguma coisa que tenha acontecido ou que sobrejugou ele. Não sei dizer a vocês, tá bom? Mas vamos lá novamente. Tem sentimento, os pensamentos de arrependimento, de não ter lutado mais. Sabe que talvez tenha feito a decisão errada, tá bom? E nessa decisão errada tomou a escolha que se sentiu derrotado, não se sinta vitorioso. E olha, eu acho que provavelmente tem interferências, tá? Do lado de lá. Eu não vou dizer que essa rainha de espada aqui não seja uma mulher. Eu acho que é uma outra mulher, tá? Por que eu tô falando isso? Porque olha o conflito que ele tá. É como se tivesse optado, feito uma escolha e tá se sentindo derrotado, né? E quer dar as costas a essa situação. E ao mesmo tempo se sente tão apegado a alguma coisa, enfim. Atitudes, nesse momento, nenhuma, tá bom, pessoal? Nenhuma. Por conta dessas cartas aqui. Não vai ter atitude agora. Tá na racionalidade, até passa pela cabeça uma certa comunicação por conta do arrependimento, sabe que errou muito, mas enfim. São cartas lentas, né, as que estão aqui. Então eu não vejo possíveis atitudes. A justiça é uma coisa demorada, né, não é uma coisa do dia pra noite. Mas tem sentimento. Não sei se alivia o coração de vocês, né? Não sei. Mas tem sentimentos. Muito, por sinal. Muitas cartas de copas aqui nessa mesa. Por mais que tenham 7 de copas. Ah, mas tem muito contatinho. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou falar por experiência própria, tá? O que seriam esses contatinhos aqui?
às vezes a gente fica fantasiando as coisas. Mas o que seria isso aqui? Vocês precisam se colocar numa posição de pode ter 10 contatinhos. Mas eu sou diferente de todos os outros, sabe? Porque quando a gente se coloca nessa situação aqui, tá saindo com 10, com 1000, tem outras opções, a gente tá se menosprezando, sabe? A gente tá se menosprezando. Eu tenho eu acho que já comentei em alguns vídeos passados que eu tenho uma autoestima muito elevada. Então, assim, eu falo assim, quem não me quer, quem tá perdendo é quem não me quer. Porque eu sou maravilhosa, sabe? Eu sou a pessoa, tipo, a pessoa que tá comigo. Então, se fizer uma escolha que não for a mim, pode ir, sabe? Pode ir. Porque quem tá perdendo é quem foi, né? Então, assim, e se foi vocês que foram, com certeza vocês foram porque não estão se sentindo valorizados o suficiente, né? Estão se sentindo colocada de lado, tá se sentindo derrotada por alguma coisa. Eu acho que o tarô, o tarô fala muito mais de nós, às vezes, do que do outro. Muita gente aqui vai fazer uma tiragem e vai falar, poxa, parece que tava falando de mim e não do outro. E muitas vezes o tarô fala com você e não do outro. Às vezes você vai buscar respostas do outro e ele te dá respostas suas, do onde você pode melhorar, do onde você pode fazer mudanças em você. E eu vejo isso aqui. Eu vejo aqui uma tiragem. A tiragem foi linda. Tem um mundo aqui no meio. Tem algumas cartas assim que não falo negativas, mas que acaba dando que é o conflito, que é a derrota, que eu sempre falo que é a carta da vitória sem honra, né? Esse 5 de espadas. É aquela carta que a pessoa acha que faz e não tem retorno. É isso que eu vejo. Porém, tem sentimento. Provavelmente aqui vocês estejam afastados, com certeza. Na outra tiragem, não sei se estavam afastados, né? Pode ser que sim, né? Mas aqui, vocês realmente estão afastados. Alguém tá dando as costas aos sentimentos. Se não estiver afastado fisicamente, está emocionalmente, tá bom? Mas tem sentimento, existe até uma interferência. Eu não posso dizer que essa carta aqui seja uma outra mulher. Pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser isso. Eu tomo muito cuidado quando eu falo de uma interferência, porque nem sempre interferência é outra mulher, tá? Nem sempre, né? Às vezes pode ser um trabalho, pode ser até nós mesmos que estamos bloqueando, né, a fluidez da nossa vida amorosa. Então pode ser um trabalho, pode ser tantas formas, né, de interferência. Então aqui eu acredito isso. Sentimentos tem muito, pensamentos de arrependimento, de tristeza, de não ter feito talvez a escolha certa, olhando muito pro passado, esquecendo que tem coisas boas ainda para viver. É isso que eu vejo. Eu vou tirar uma carta agora de conselho para vocês, do povo cigano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha clareza. Pode dar sugestões de tema, dê sugestões de temas, claro, para que o tarô entenda, tá bom? Povo cigano, vou puxar meu povo cigano. Dá uma mensagem pro pessoal, dá uma mensagem para meus queridos e minhas queridas, para que eles saiam daqui melhor do que chegaram. Vamos lá, tá? Fala aqui, povo cigano. Qual mensagem? Qual mensagem? Opa, não vou aceitar, tá, pessoal? Já tô sentindo que tem que embaralhar mais, eu embaralho. Vamos lá, povo cigano. Qual mensagem você traz para meus queridos e minhas queridas? Ops. O cão, né? Vamos ler. Ter amigos, sindicados, ter uma postura de respeito à liberdade do outro, da solidariedade, do saber ouvir, de não cobrar ou exigir. Ser amigo é gostar do ser e não do ter. Estar presente sempre e não
só nos momentos de felicidades. Eu vou ler de novo, tá, gente? Ter amigos sindicados, é o que tá escrito aqui, ó. Ter amigos sindicados, ter uma postura de respeito à liberdade do outro, da solidariedade, de saber ouvir, de não cobrar ou exigir. Ser amigo é gostar de ser, não do ter. E estar presente sempre e não só nos momentos de felicidade. Essa mensagem aqui, cada um vai saber o porquê que chegou até vocês. Essa carta é do cão, né? E ela fala muito sobre a lealdade, sobre a amizade. Ela fala muito sobre o estar presente pela pessoa e não pelo que ela tem. Acredito eu que quem tá ouvindo essa segunda opção deve entender o porquê que saiu essa carta. Vejo aqui que talvez vocês tenham uma relação de amizade, né, acima de tudo, né, pode ser isso. Ou vocês perderam a confiança na pessoa, né? E aqui o tarô vem dizendo que a gente precisa gostar do ser e não do ter, né? Talvez alguma coisa que tenha acontecido aí com vocês, que vocês devem ter se distanciado da pessoa, não confia na pessoa. Porém, a mensagem é pra vocês, gente. Aqui tá falando sobre amizade, né? Sobre postura, sobre respeito. De repente, aqui nessa tiragem tá falando pra vocês que vocês precisam deixar a pessoa ir e vir, né? De repente, vocês nem têm... Vocês... como é que eu posso dizer? Vocês não aprenderam a dar a liberdade pro outro, não aprenderam a confiar no outro, né? E às vezes precisamos deixar o outro ir para que ele se sinta na liberdade de voltar, né? Eu sempre falo isso. Então, ou seja, reflitam bastante sobre essa mensagem para vocês. Não cobrar, não exigir. Ser amigo é gostar do ser e não do ter. É estar sempre, não só nos momentos felizes, mas nos infelizes também. Ou vocês deixaram de dar valor a uma pessoa que estava sempre com vocês, porque às vezes vocês queriam algo mais. Vocês sim colocam essa mensagem na vida de vocês, tá bom? Eu acredito aqui que pela tiragem possa ser um alerta tipo, confie mais, né? Aprenda a respeitar o espaço do outro. Pode ser, porque só quem sabe o que aconteceu na situação de vocês são vocês mesmos, né? Então, só vocês mesmos para decidir aí ou para analisar o que aconteceu. Pessoal, mais uma vez eu agradeço demais a vocês. Peço para que vocês sejam coerentes, coloque na história de vocês o que cabe aqui do tarô, mas a mensagem sempre é bem-vinda, que vocês aprendam, tá bom? Gratidão a vocês por mais uma vez estarem aqui, por ter a paciência de ter me esperado e que vocês possam curtir o like e compartilhar. Obrigado, meus queridos. Muita luz na vida de vocês.